Meu guerreiro, minha guerreira, agora eu vou estudar com você o assunto mais importante da parte especial. Sob que critério, professor? Sob que critério? O critério do número de questões cobradas em prova de concurso. Esse assunto é o assunto mais cobrado da parte especial. Mais que crimes contra o patrimônio, mais do que crimes contra a pessoa, é o assunto mais cobrado. Daí porque o estudo de crimes contra a administração pública é importantíssimo e eu vou dar um destaque especial nos delitos contra a administração pública. O primeiro objeto de estudo nosso é o peculato. O peculato é o delito previsto no artigo 312 do Código Penal. O legislador disse que o peculato é a conduta de subtrair, desviar, se apropriar de bem, dinheiro, valor da administração pública. Veja, eu tenho subtrair, se apropriar, desviar bem, dinheiro, valor da administração pública. Quem é o sujeito ativo do peculato? É o funcionário público. Sabe por que é o funcionário público? Porque os crimes contra a administração pública dividem-se em crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, crimes praticados por particular contra a administração pública e, por fim, os crimes contra a administração da justiça. O nosso objeto de estudo inicial é a parte dos crimes praticados por funcionário público. Os delitos que nós vamos estudar no primeiro momento, todos são cometidos obrigatoriamente por funcionário público. O sujeito ativo é o funcionário público. Onde é que está o conceito de funcionário público, professor? Lá no artigo 327 do Código Penal. O legislador disse que considera-se funcionário público quem exerce cargo, emprego, função no âmbito da administração pública, mesmo que seja transitoriamente, mesmo sem remuneração. E no parágrafo equiparou a funcionário público também todas aquelas pessoas que são funcionários da administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações instituídas pelo poder público, toda a administração indireta está aqui no artigo 327. Todos aqueles que trabalham como funcionários ali da administração indireta também são considerados funcionários públicos para efeito penal. Inclusive, aquelas pessoas que exercem atividades típicas da administração pública mediante a delegação dessas atividades típicas. Empresas permissionárias, concessionárias, mesmo sendo empresas privadas, como são concessionárias, permissionárias e exercem atividade típica da administração pública, são consideradas funcionário público para efeito penal. Vou dar um exemplo para vocês. A Defensoria Pública não tem ainda o seu quadro administrativo. Exemplo, não tem ainda técnicos, analistas, pessoal da parte administrativa da carreira. Não tem ainda. Você me pergunta, então quem é que faz essa parte? Quem faz essa parte? Vou explicar como é que é. Uma empresa, chamada empresa terceirizada, pessoa jurídica de direito privado, simplesmente faz um contrato e nesse contrato, claro, licitação fraudada, né? Como toda licitação, quase toda, e fornece funcionários para desempenho dessas atividades que são típicas da administração. Na verdade, é uma empresa privada que está
fornecendo funcionário. É considerado funcionário público? É. Quando é que não é funcionário público? Quando é uma empresa privada que está fornecendo um trabalhador, um empregado, para exercer atividade não típica. Exemplo, serviço de limpeza. As empresas terceirizadas também atuam nessa área de limpeza, higienização, tudo. Quando vai uma pessoa, aquele funcionário com farda, tudo, da empresa ali no prédio público, ou da Defensoria Pública, ou do Poder Judiciário, ou do MP limpando ali, se ela subtrai um bem da administração, não é peculato, é furto. Porque serviço de limpeza não é atividade típica da administração pública. Ok. Sujeito ativo do peculato é o funcionário público, conceito esse lá do artigo 327 do Código Penal. Quem é o sujeito passivo do peculato? O sujeito passivo não é uma pessoa individual, é o Estado. É o Estado. Se quiser, você pode dizer, o Estado representa a sociedade, representa a coletividade, o sujeito passivo é a coletividade, a sociedade, sem nenhum problema. Objeto jurídico protegido. O objeto jurídico protegido é o regular andamento dos atos da administração pública, mas tem algo aqui mais presente ainda, é o erário público. Ora, se o crime consiste em desviar, subtrair, se apropriar de bem, de dinheiro, de valor da administração pública, o que se está protegendo é o patrimônio público, é o erário público, é o bem jurídico protegido no crime de peculato. É erário público, ou se você preferir, patrimônio público. O elemento subjetivo. O elemento subjetivo pode ser tanto o dolo, como também a culpa. Mais adiante, eu vou explicar que o peculato pode ser doloso, mas também existe o peculato culposo. Portanto, em termos de elemento subjetivo, o peculato admite o dolo e admite a culpa como elemento subjetivo. Mais adiante, logo mais, eu vou comentar as espécies de peculato. Eu vou mostrar quais são os peculatos dolosos e qual é o peculato culposo. Vou mostrar isso para você. Bem, momento consumativo. Quando é que se consuma o crime de peculato? Quando o agente criminoso ele consegue subtrair o bem, quando ele consegue se apropriar do bem, ou consegue desviar a finalidade do bem. Trata-se, portanto, de um crime material. Um crime que se classifica doutrinariamente como crime material. O legislador exige o resultado danoso ao patrimônio público, ao erário, para o crime se aperfeiçoar, para o crime se consumar. Admite a forma tentada? Admite. É possível, peculato, ia falar estelionato, é possível peculato na forma tentada tranquilamente. Bem, quero estudar agora com você as espécies de peculato. Muito importante estudar as espécies de peculato. Antes disso, antes de estudar as espécies, eu queria apenas frisar aqui uma questão que é fundamental. Quando se fala de erário público, eu posso ter o bem público, é a situação mais comum de peculato, mas eu posso ter o bem particular. O bem de um particular. Como assim, professor? O bem de um particular. O próprio legislador disse bem público ou bem particular. Que esteja sob a custódia do poder público, Se perguntarem numa prova para vocês, é possível que o peculato, a conduta criminosa do peculato, recaia sobre bens particulares? É possível. Não tem nenhum problema. Mas, professor, esses bens aí particulares são de terceiros. Mas como estão na responsabilidade da administração pública, caso esses bens desapareçam, quem é que é responsável
para indenizar o terceiro, quando o terceiro depois tiver direito a uma restituição desses bens? É o Estado. Imagina a apreensão de veículos com irregularidades que ficam no depósito do Departamento de Trânsito do Estado. O funcionário público vai e subtrai um desses veículos, cometendo peculato. Minha pergunta é, quem é que vai ter que pagar o veículo da pessoa que desapareceu e estava lá no depósito? É o Estado. A pessoa vem trazendo um descaminho, um produto de descaminho, que é a entrada de produto sem pagamento do tributo devido, do tributo cabível. Tem lá 3, 4 milhões de produtos apreendidos sob a custódia do Estado. O funcionário público se aproveita, vai lá e subtrai. Quem é que vai ter que pagar a pessoa? Quem é que é o responsável? A pessoa vai cobrar de quem tem dono aquela apreensão. A pessoa pode pagar as multas, tudo pegar de volta, certo? Nesse caso é o Estado. Portanto, o peculato pode recair sobre bem público ou sobre bem também particular. Espécies de peculato. É sempre um assunto muito importante, muito cobrado em prova. Espécies de peculato. O peculato pode ser peculato furto, quando o funcionário público executar a ação de subtrair o bem, o dinheiro, o valor da administração pública. Quando o verbo for o verbo subtrair. Bem, dinheiro, valor da administração pública. Um exemplo, o funcionário público sabe que tem um carregamento grande de eletrônicos, aquele carregamento do exemplo anterior, 4, 5 milhões de reais aí, notebook, celular, impressora, computador, tudo que foi apreendido aí porque não tinha sido pago o tributo de entrada dessa mercadoria, de importação dessa mercadoria, desse caminho. Ele pensa assim, pertinho do Natal, estamos nos aproximando do Natal, eu vou fazer as compras dos presentes de Natal da família. Ele vai lá e pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha ali e subtrai esses bens. Como eu disse para vocês, pode recair sobre bem público ou bem particular. É o núcleo do tipo subtrair. Ele se aproveitou da sua condição de ser funcionário público, ele se prevalecendo da função conseguiu subtrair esses bens. É diferente o peculato furto. Qual o segundo tipo de peculato? É o peculato chamado peculato apropriação. Você já deve ter percebido a relação do peculato furto com o furto. Porque os dois têm o mesmo núcleo do tipo que é o núcleo subtrair. Exatamente. Exatamente. Essa é a relação. Quem comete furto tem a posse da coisa? Não. Quem comete furto vai lá e pega a posse da coisa. Tem que subtrair, tem que apreender. Exato. No peculato apropriação, lembre-se do crime de apropriação indébita. Qual é aquele pressuposto de todo crime de apropriação indébita que eu quis frisar muito nas aulas de crimes contra o patrimônio? O indivíduo tem que ter a posse lícita da coisa no primeiro momento. Se a pessoa não tem, se o autor não tem a posse lícita da coisa no primeiro momento, não pode ser apropriação indébita. Isso aí não tem outro caminho. Se não tem a posse lícita, não pode ser crime de apropriação indébita. Portanto, o requisito é a posse lícita. Depois que a pessoa tem a posse, ela olha assim para a coisa, eu tinha apenas sua posse. Para lhe utilizar, depois eu tinha que devolver, você não é minha. Quando é que costuma ser apropriação indébita? Eu olho para a coisa, você agora é minha, e eu incorporo no meu patrimônio a coisa. É a apropriação indébita. O núcleo do tipo é apropriar. Apropriar. Apropriar-se. Um exemplo.
Funcionário público tem um notebook. Notebook que está utilizando para o quê? Para o exercício da sua função. Da sua função. Porque se é um notebook da administração pública, é um notebook da administração pública que fornece notebook para os funcionários trabalharem. Esse notebook não é do funcionário público, é da administração pública. O funcionário público tem apenas a posse para fim de exclusivo interesse público. Simplesmente o funcionário, um dia tem um notebook este, veja como é interessante. A mesma marca, mesmo modelo, só que o seu notebook quebrou. Aí ele pensa assim, todos os meus problemas estão resolvidos, porque eu tenho o notebook da administração pública. Ele leva para casa e não devolve mais. Isso é peculato apropriação. Veja, ele já tinha posse, ele não precisou subtrair. Ele apenas incorporou no seu patrimônio, levou para casa e não devolveu mais. Peculato, apropriação. O peculato também pode ser peculato desvio. Existe também a figura do peculato denominado peculato desvio. Quando ocorre o peculato desvio? Toda vez que o funcionário público tem a posse do bem, Ah, professor, então quer dizer que existe um ponto de semelhança entre o peculato apropriação e o peculato desvio? Existe. No peculato apropriação, o funcionário público tem a posse do bem. No peculato desvio, o funcionário público também tem a posse do bem. Em ambos tem a posse. Qual seria então a diferença? A diferença é a seguinte, vou fazer uma figurinha aqui para te mostrar o que é o peculato desvio. Aqui eu tenho uma coisa. Aqui eu tenho o bem da administração pública. Essa setinha aqui está indicando que ele está cumprindo uma finalidade de interesse público. O peculato desvio consiste apenas no desvio dessa finalidade, num determinado momento, para o interesse particular, privado do funcionário público. Particular, privado, para o interesse privado, particular do funcionário público. Veja, o bem continua aqui no âmbito da administração pública. O bem não saiu do patrimônio da administração pública. Continua lá. Continua lá. Simplesmente, circunstancialmente, ali, momentaneamente, o funcionário público desviou a finalidade do bem para o interesse particular, para o interesse privado. É o funcionário público que trabalha no município pobre, em que foi necessário comprar uma máquina para furar poço artesanal. E ele pensa assim, no meu sítio não tem poço ainda. Eu vou pegar essa máquina aqui, comprada para furar poço, para furar ali poço no meu sítio. Depois, em seguida, eu já devolvo. Momentaneamente eu vou utilizar ali para fins de interesse privado, depois eu devolvo. Isso é o peculato desvio. É o caso de você ter, professor, portanto, um funcionário público que pega um bem da administração, usa, depois devolve. Qual seria a diferença do peculato apropriação? No peculato apropriação, a pessoa não vai usar desviando a finalidade e devolver. A pessoa vai pegar para ela, tchau, administração pública, e incorporar no seu patrimônio. Tem uma discussão, quando você fala de peculato desvio, é interessante comentar um pouco sobre a figura do chamado peculato de uso. Aqui, ó. É interessante comentar um pouquinho sobre a figura
do denominado peculato de uso. No peculato de uso, eu tenho duas possibilidades. O bem pode ser um bem fungível, o bem pode ser um bem infungível. O que é um bem fungível? É aquele que pode ser trocado por outro da mesma quantidade, qualidade, espécie, natureza. E o bem infungível é aquele que não pode ser trocado por outro da mesma qualidade, espécie, quantidade, natureza. Somente haverá crime de peculato se o bem for o quê? Somente haverá peculato se o bem for fungível. Professor, quer dizer que na hipótese de peculato de uso, somente é peculato desvio? Se o bem for fungível? Exatamente. Eu concordo com isso? Não, não concordo com isso. Essa é uma posição doutrinária, jurisprudencial, da qual eu sempre discordei. Por quê? Porque o legislador, quando falou de peculato desvio, ele não disse que o bem precisava ser fungível. Ele disse, você encontra isso na norma penal? Não encontra. Mas se for cobrado numa prova para vocês, se não for cobrado, fica tranquilo. Porque essa é uma questão de altíssimo nível. Altíssimo nível. Se não for cobrada, relaxa. Agora, se começar a falar a questão de bem fungível, bem infungível, pronto, aí é a questão que eles querem cobrar essa aqui. Se o bem for fungível, você anota aí, haverá peculato. Haverá peculato. Se o bem for infungível, não haverá peculato. Ok? Não haverá peculato. Professor, eu cite um exemplo. Eu vou citar um exemplo que é muito famoso. Imagina aquela pessoa que pega o carro, o veículo da administração pública e sai por aí dirigindo o veículo da administração pública. Sai por aí dirigindo para ir para uma confeitaria, para ir para um aniversário, para deixar os filhos no colégio. Isso, por acaso, é interesse público, deixar o filho no colégio? Está precisando usar o veículo da administração pública para ir à noite para a faculdade. Isso é interesse público, a pessoa fazer uma faculdade? Funcionário público? Não, né? Isso é peculato, era para ser peculato desvio. O problema é que se for carro, veículo, que seja aquele que tenha numeração de série, que seja tombado, é considerado bem infungível se tiver numeração de série. Juridicamente é considerado bem infungível. Nesse caso não existiria peculato de uso, não existiria peculato desvio. Apenas ato de improbidade administrativa. Eu concordo, eu discordo totalmente, mas se aparecer em prova, você já sabe. O melhor exemplo que tem são os veículos da administração pública, porque considera-se que o uso desses bens não seria crime de peculato, porque seria peculato de uso de bem infungível. Absurdo, na minha opinião, deveria ser. Mas, como eu sempre digo, o professor que prepara para concurso, ele tem que ter o cuidado de passar para os alunos a posição majoritária e não a posição dele. Perfeito? Bom, dito isso, continue comigo aqui no estudo do crime de peculato. Ali nós estudamos as espécies de peculato doloso do artigo 312. Ainda tem um outro peculato, mas está em outro dispositivo penal. Eu ainda vou estudar com vocês, que é o peculato estelionato. Mas é outro dispositivo penal. Os crimes de peculato, as espécies de crime de peculato do artigo 312, peculato doloso, são aquelas três. Peculato furto, apropriação e peculato desvio.
Agora eu quero comentar sobre o peculato culposo. Peculato culposo. Quando é que existe peculato culposo? Toda vez que o funcionário público concorre culposamente para crime praticado por outrem. Veja bem, ele não vai subtrair, ele não vai desviar e nem vai se apropriar do bem. Ele só vai concorrer culposamente para crime praticado por outrem, para crime praticado por um terceiro. É o peculato culposo. Os exemplos clássicos. Policial sai da viatura e deixa o vidro abaixado, alguém vem e subtrai o rádio da polícia. No âmbito da repartição pública, um funcionário público deixou uma porta aberta e alguém foi lá e pegou o bem da administração pública. Ele não deixou a porta aberta propositalmente. Tem que ser culposamente. Ele deixou por negligência, por imprudência. Perfeito? Próxima aula, eu continuo do peculato culposo. Eu continuo estudando o peculato culposo, porque tem ainda algumas situações interessantes para serem tratadas de peculato culposo. Agora, eu quero resolver duas questões com você. São questões clássicas. Primeira questão. Em hipótese alguma, o particular pode ser coautor do crime de peculato. Certo ou errado? Errado. Professor, mas no começo da aula, o senhor tinha dito que o sujeito ativo é o funcionário público, professor. Afinal de contas, professor, particular pode ser sujeito ativo? Só existe uma possibilidade de particular ser sujeito ativo. Se for em concurso de agentes com o funcionário público. Como? Vamos relembrar o artigo 30 do Código Penal. O que é que diz o artigo 30? Não se comunicam no concurso de agentes, que é um dispositivo da parte de concurso de agentes. O que é que diz? Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do tipo penal. Ser funcionário público é uma circunstância de caráter pessoal elementar do tipo penal de peculato? É. Portanto, quando eu tenho um funcionário público praticando o peculato e esse funcionário público está agindo junto com um particular que conhece o fato de que ele é funcionário público, tem esse detalhe. Tem que conhecer a circunstância de caráter pessoal. Tem que saber, o particular, que o indivíduo que está agindo é funcionário público. Quando o funcionário público age com particular, subtraindo um bem da administração pública, ambos, os dois, são coautores do crime de peculato, porque a circunstância pessoal do funcionário público transmite-se para o particular. É a regrinha do artigo 30, fazendo com que o particular, que está subtraindo junto com ele os bens da administração pública, também responda pelo crime de peculato. Um exemplo, o indivíduo é funcionário público, ele quer subtrair vários bens da administração pública para evanescentes da função. Tem um primo que tem uma caminhonete, liga para o primo dele, meu primo, eu estou aqui na repartição pública, eu queria subtrair alguns bens da administração pública, topa me ajudar, topa vir aqui para nós fazermos juntos? O primo vai, os dois respondem por peculato. Perfeito? E a última questão. Haverá peculato, malversação, toda vez que o peculato for culposo. Haverá peculato, malversação, toda vez que o peculato for culposo. Errado também. Errado, professor, não tem nada a ver. Quando é que existe peculato, malversação? Quando o peculato recai sobre bem particular. Lembra que eu disse para vocês, o legislador fala de bem privado, bem particular e bem público. Quando o peculato recai sobre bem particular, e esse peculato que recai sobre bem particular pode ser um peculato furto, um peculato apropriação, um peculato desvio, pode ser qualquer uma daquelas três modalidades, espécies que eu vi com vocês. Mas quando recai sobre bem particular numa daquelas três modalidades,
Doutrinariamente se utiliza esse termozinho, peculato, malversação, recai sobre bens particulares. Então não tem nada a ver com peculato furto. Ok? Desculpe. Então não tem nada a ver com peculato culposo, como diz aí a questão. Forte abraço, detonando, estamos juntos, até a vitória!